Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Há séculos, algo passado de geração para geração, de boca em boca. Uma profecia do mal que assombrava uma pequena aldeia. Dizia-se que um ser das trevas renasceria quando a lua sangrasse sobre a montanha. Os moradores viviam atormentados pelo medo que isso um dia de fato fosse acontecer. O medo do desconhecido. Quando a lua então, em um dia de inverno, assumiu um tom rubro, o pânico se espalhou rapidamente. As pessoas logo lembravam da penosa profecia, algo que eles imaginavam que nunca ocorreria na sua geração. Em um canto obscuro dessa vila, uma mulher dava luz a uma criança. Justo nessa noite, seu nascimento prenunciado pela profecia. Ela cresceu, essa criança, sendo odiada, temida e isolada pelos vizinhos e todos que sabiam do dia do seu nascimento. As pessoas faziam questão de estar sempre lembrando. A criança não era bem-vinda ali. As pessoas chegaram até a tomar providências piores. Tentaram por diversas vezes assassinar a criança. Porém, todas as tentativas foram frustradas. Parecia que uma aura misteriosa a protegia. Quando as pessoas já pareciam ter se conformado e a profecia não era real, a lua novamente começou a se tingir de vermelho e a criança revelou a sua verdadeira natureza sombria. Uma criatura de pesadelos, e começou a desencadear o mal sobre a aldeia. A profecia acabou se realizando e mergulhando todos na escuridão eterna. Pensando em pedir a sua namorada em casamento, o homem a chamou para fazer uma trilha. Fazia tempo que eles não subiam uma. A moça animada logo aceitou o convite, sem ter ideia do pedido que ocorreria. Durante a subida da trilha, a moça escutou uma voz misteriosa, assustada, vinda de longe. Ela se espantou e disse ao namorado que era para eles irem embora dali, e ela estava sentindo uma sensação terrível. O jovem, com a aliança balançando no seu bolso, fez pouco caso. Disse que a trilha era super famosa. Não tinha nada demais. Dezenas de pessoas passavam por ali todos os dias. Além do mais, ele instigou a sua curiosidade, dizendo algo muito importante. Esperava a jovem no final da trilha. Mas uma figura macabra, esquisita, com olhos esbugalhados, surgiu de trás de uma árvore e ficou observando o casal. Quando a jovem olhou, ela deu um grito de pavor, dizendo que tinha um maníaco segurando um machado. O namorado, sem entender nada, se virou e não viu nada. Então ele a questionou: "Você está louca? As pessoas assinam um livro antes de subir. Não deixariam um maluco com o machado entrar no pa..." Antes que ele pudesse terminar a frase, o machado desceu com violência e rachou a sua cabeça, o matando na hora. O maníaco então ficou olhando e rindo para a jovem, que estava em estado de choque, sem saber que ela nunca seria pedida em casamento. Sabendo sobre uma lenda
que rolava em fóruns obscuros por toda a internet. Samuel montou um grupo de jovens que sabiam muito bem usar programação e a internet para eles poderem ir atrás dessa lenda. Então, vasculhando o submundo da internet, esse grupo de hackers criado por ele encontrou um código binário escondido em um servidor antigo. Eles pareciam estar próximos de encontrarem com a lenda. Nesse código existia uma mensagem de alerta, dizendo dos perigos em mexer com aquilo. Por um momento, os jovens se entreolharam, pensando se deveriam ou não seguir com as investigações. Samuel disse que eles deveriam seguir em frente. Eles então ignoraram os avisos e abriram a mensagem. Estava escrito nela: "Despertem o guardião." Sem compreender totalmente as implicações, eles seguiram as instruções ali contidas e ativaram o código. De repente, o mundo digital começou a tremer. Linhas de código ganharam vida. Criaturas cibernéticas emergiram das sombras. O que começou com uma brincadeira se transformou em um pesadelo eletrônico. O que estava afetando o virtual rapidamente poderia ganhar proporções trágicas e afetar o mundo real. Dito e feito, o código binário abriu uma brecha entre o mundo virtual e o real, liberando uma força aterrorizante que ameaçava consumir tudo em seu caminho. Os jovens foram tragados. Era como se todas as células e átomos do seu corpo tivessem se transformado em bits e compactados dentro de um pequeno HD. Plínio era um explorador de cavernas estreitas. Ele não sabe como começou essa paixão de se apertar pelos lugares. Quem fosse claustrofóbico nunca poderia tentar essa aventura. Era algo sufocante e enchia o corpo de Plínio de adrenalina. Ele seguia pelas cavernas se apertando e se arrastando. Ele aproveitava para alfimar tudo o que podia. Um dia, lendo o artigo em uma revista renomada, ele soube da lenda de uma caverna que seria o esconderijo de um artefato mágico, perdido do mundo há milênios. Ele decidiu então visitar e explorar essa caverna. Se arrastou por horas, tudo sendo filmado e documentado, até que ele ouviu um estrondo e a caverna tremeu toda. Ele viu as paredes rachando. Um buraco se abriu, e Plínio acabou deslizando e caindo em um lago intocado. As águas cristalinas como se nunca tivessem visto a ação do homem. Ele agradeceu a bênção de não ter morrido. Quando mergulhou nas águas, ele viu uma caixa lá no fundo e resolveu pegar. Na margem, ele ligou a câmera para registrar aquele momento que parecia ser épico. Quando ele abriu a caixa, viu uma infinidade de sombras o envolvendo, saindo como fumaça de dentro dela. Eram coisas demoníacas e opressivas. Plínio na hora sentiu que estava em apuros. Uma dessas sombras o envolveu e apertou o seu pescoço, sugando todo o seu ar em um instante. Depois, jogando seu corpo morto na água, para boiar pela eternidade. As sombras então fugiram da caverna, do lugar aonde estiveram confinadas por milênios. Um novo morador chegou bem discreto. Um caminhão de mudanças havia parado na porta. Um ajudante e poucas coisas. O homem parecia morar sozinho. Ao redor, diversas pessoas olhavam de suas janelas o novo morador, o novo vizinho. Inspecionavam se ele ofereceria algum perigo a eles. Cidade pequena tem aquele pequeno problema de querer saber sobre a vida de todo mundo. Se um morador novo chega por ali,
Já querem saber sobre o seu passado. Pior ainda, quando ele aparenta ser uma pessoa fechada e não demonstrar simpatia. Se ele tivesse dado ao menos um bom dia, as coisas poderiam ter sido diferentes. Dorival havia se mudado há pouco tempo. Não queria muito papo com aquelas pessoas. Estava a trabalho e precisava levar um segredo importante. Não poderia perder tempo com picuinhas de vizinhos, ainda mais nos finais de semana, que a música alta reinava e o respeito parecia que não existia. Acontece que Dorival não contava com a curiosidade de Janjão, um monstro com sérios problemas mentais. Alguém recheado de maldade tinha contado a Janjão que esse novo morador era um alienígena disfarçado e que, se nada fosse feito, ele poderia matar todo mundo naquela vila, ou pior, levar embora em uma nave espacial. Janjão matou o desconhecido com um taco de beisebol. Enfurecido, achava que estava salvando os pais. Mas o homem, Dorival, era o agente mais importante do estado e a sua missão era de vida ou morte. Tarde da noite, eles desligaram a televisão. Era a hora do descanso. O garoto, no primeiro momento, protestou. Sem sucesso. Sua mãe o colocou para dormir, o acalmando. Depois lhe deu um beijo de boa noite. Então o garoto virou para o lado e tentou dormir. Ele estava curioso para saber o final do desenho. O que seria do gatinho Geoffrey? Pouco depois, ele escutou uma batida no vidro da janela do seu quarto. Quando ele olhou, era um rosto. Mas não de alguém do lado de fora, mas alguém que parecia estar dentro do vidro. Era algo esquisito, difícil até para explicar. O garoto se cobriu assustado. No momento, achou que pudesse ser a sua imaginação lhe pregando uma peça. Mas ouviu o toque de novo. Quando olhou, o rosto fazia caretas e mostrava a língua, claramente o provocando. O garoto, se sentindo desafiado, perguntou o que o rosto queria. Precisava entender. O rosto, então, fez um sinal para o garoto se aproximar, mas para ele vir lentamente, para não fazer barulho e acordar os seus pais. Assim que o garoto se aproximou, o vidro se quebrou, espalhando cacos de vidro por todo o quarto, e então esse rosto escapou, tomando o corpo e a alma do menino para si. Agora, o rosto do garoto estava preso na janela de um outro menino da escola. Ele precisava fazer o mesmo para se livrar da maldição. Era um círculo que ninguém sabe quando começou, mas que parecia não ter um fim.